E toda terça-feira aqui no Notícias Agrícolas tem análise do mercado do trigo, um mercado bastante interessante, principalmente esse ano, onde a gente tem preços que nas últimas safras a gente não tinha visto aqui no Brasil. E é um momento muito importante, a colheita avançando lá no Rio Grande do Sul, a colheita já praticamente concluída no Paraná, o tamanho da oferta que a gente tem no Brasil, a necessidade de se comprar trigo de fora do Brasil e esse dólar alto aí que pode trazer alguma consequência para as compras. Mas, enfim, essa análise do mercado de trigo, quem faz para a gente semanalmente aqui no Notícias Agrícolas é o Marcelo Debaco, lá da Debaco Corretora, que já está conosco aqui. Seja bem-vindo, viu, Marcelo? Obrigado pela participação. Vamos começar entendendo a movimentação no mercado internacional. Parece que aquele ânimo todo de alta que vinha acontecendo no mercado internacional, todo mundo preocupado principalmente com a safra lá no hemisfério norte, literalmente teve um balde de água aí em cima, Marcelo, é isso? Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Alexander. É uma ótima oportunidade da gente falar. Eu comparo aquele pai que está levando o filho na bicicleta, lomba acima, chega uma hora que faltou fôlego, né? Então esse pai precisa de energia e esse mercado estava nessa onda altas e altas e altas, em cima especialmente nas bolsas internacionais da seca, né? Do hemisfério norte, plantio em cima da seca. O pessoal dizia, olha, está plantando em cima da seca. E depois da chuva, que aconteceu especialmente nas principais regiões produtoras da Rússia e dos Estados Unidos, que são os principais exportadores do hemisfério norte hoje consolidados, trouxe um pouco outra visão, né? Pô, o pessoal adiantou o plantio, tem muito mais trigo plantado, muito mais trigo emergido do que historicamente, e aí o comprador disse, não, então se choveu está tudo bem. E faltou notícia para manter o fôlego na subida da lomba, né? E o mercado espera o que vai acontecer daqui para frente. Alguns especuladores saíram de outras commodities que começaram a ficar um pouco depreciadas, o trigo estava muito barato, e eles então supervalorizaram essa escassez de trigo, essa fragilidade do abastecimento futuro, e se posicionaram no trigo. As posições futuras estavam muito baratas, também compraram demais, e é onde ele acumula maiores perdas, né? Muito bem. Mas dá para dizer que é uma tendência, o mercado agora dá uma parada para dar essa respirada, deve se estabilizar nesse patamar, ou ainda o mercado de clima tem influência ativa aí na formação dos preços internacionais, Marcelo? Continua. A gente tem alguns fatores quase impossíveis de analisar, que é o retorno da onda da pandemia na Europa, né? A França, a Itália, a Alemanha, muitos países aí pensando se vão fazer fechamento de fronteiras de novo ou não, UTIs lotadas, começa toda aquela conversa horrível de novo. Isso a gente não tem como medir, mas o clima, independente da nossa presença, né, das nossas ações, ele vai sempre refletir demais. E existe todo esse mercado de clima daqui para frente, porque o plantio vai quase até dezembro, e se vem neve de mais, neve de menos, geada antecipada, depois lá em março tem todo o degelo, se vai haver um degelo e vai estar seco, ou se vai chover, toda essa questão climática, o desenvolvimento da cultura, tudo isso ainda está por acontecer, né, Alexander? Nós podemos ter muito mais para subir 5 do que para cair 2, né? O estoque mundial de trigo, eu costumo dizer isso e me repito, né? O pessoal olha um pouco a contabilidade com a China, mas a gente, tirando a China fora, que é quase autossuficiente de trigo e tem 51% do estoque mundial de trigo em casa, considerando os outros, o resto do mundo, nós temos aí 25% somente do estoque em relação à demanda. Qualquer quebra de 2,5%, 3% leva para um ponto muito crítico. E isso é muito fácil de acontecer com o clima, né? Legal. Olhando basicamente a demanda, Marcelo, podemos ter alguma surpresa aí na demanda internacional? Acho que foi na nossa conversa passada, você falou da China, né, com fôlego para comprar, que se imaginava
que fosse comprar 3 milhões, já comprou 7, enfim, alguma outra demanda nova no radar aí pode surpreender de repente e ajudar nessa formação de preços? De demanda nova, a China foi a demanda nova, mas nós tivemos aí a ausência da Indonésia, que voltou para o mercado, já fez um pacote grande de compras, a própria compra do Egito na sexta-feira, que era esperado aí que esse tender, essa tomada de preço se espichasse um pouco mais, ela foi fechada sem sequer o americano fazer oferta, então isso também deu um alerta para os operadores do mercado de trigo americano, de que o trigo americano não participando pode sobrar um pouco no mercado deles. Então, essa participação chinesa, que também a gente tem repetido, eles estavam em quinto colocado, imediatamente, muito rápido, passaram para terceiro, e hoje já estão em segundo. Eu estava lendo um comentário russo hoje, claro, a gente não fala, então eu peguei uma tradução livre ali do comentário desse especialista russo, de que ele, na percepção dele, a China pode chegar a importar 13 milhões de toneladas de trigo. O que seria uma surpresa no caso, então. Seria uma alavanca, sei lá, de fibra de carbono para o mercado, né? Aí, se eles vêm com isso mesmo, seria uma porretada muito forte, porque a China já tem um estoque de 51% de todo o estoque de trigo do mundo, ela produz 140 milhões de toneladas, por aí, consome 136, eles já têm uma situação bem equilibrada e, mesmo assim, se preocupam com o abastecimento. E aí tem todo o resto da Ásia que vem, mesmo com a Austrália, ninguém mais fala na Austrália, né? E a Austrália está aí, com safra praticamente normal, né? Marcelo, a China abocanhando esse volume maior aí de trigo no mercado internacional, como é que fica a participação, por exemplo, da Argentina, que é o nosso principal fornecedor? Ela entra nessa roda aí do mercado internacional também, e isso traz alguma consequência para a oferta para nós aqui no Brasil? Enfim, e agora recentemente, né, o próprio governo chinês, governo argentino anunciou aí uma redução, né, uma quebra na safra de 16% lá na Argentina. Como é que fica tudo isso, todo esse cenário, né, de demanda mais aquecida, se de fato isso vier a acontecer, e a participação da Argentina e as consequências para o Brasil? Fiz 3 perguntas em uma aqui, Marcelo. Vou tentar me lembrar de todas, né? Mas a China já tem um acordo, eles fizeram aquele primeiro pacote de acordo com os Estados Unidos. Eu não tinha lido, mas recebi aqui informação concreta de que no acordo eles têm um compromisso de comprar 6,9 milhões de toneladas de trigo, eles já compraram 7, então eles estão para lá de comprados. Isso traz uma competição, especialmente com os principais abastecedores de trigo do Brasil, esse é o reflexo, né? Por outro lado, também outros compradores que deixaram de ser abastecidos pelos Estados Unidos vão comprar trigo russo, ucraniano, francês, né, que também, a França também teve quebra de safra. Então, diretamente a gente não enxerga essa competição, mas ela vem porque esses principais importadores mundiais, eles vão ter que se abastecer de outra origem. No ano passado, até dezembro, ou seja, já haviam compromissos nessa época, até dezembro, da Argentina, de 7 milhões de toneladas de exportação. Esse ano eles têm 3 e um pouco. Então, teoricamente, a Argentina ainda tem um saldo de 4 milhões para exportar, mas também eles têm quebra. Então, até onde eles vão usar esse espaço das 4 milhões para exportar, e quem vai estar competindo conosco, né, com a nossa demanda, nessa tomada de preços da Argentina aí. Isso significa que, se essa demanda efetivamente vier buscar o trigo argentino, a gente pode ter aí uma valorização do produto argentino. Hoje, qual que é a situação, Marcelo? O trigo argentino compete com o brasileiro, dá base para o trigo brasileiro ser negociado e ser disputado aqui no mercado interno, dá suporte para novas altas, enfim, como é que é essa relação? A relação argentino, lá em abril, né, maio,
desse ano ainda, se falava, o argentino em dezembro a $195 FOB. E ele já está, os compradores admitem que se ele for voltar para 240, eles compram. E a gente percebe aí até movimento de trigo a $300 posto aqui para março, né? Então, o que a gente nota? O trigo argentino, pelo viés do câmbio, então o trigo argentino é a rampa e o câmbio é a escada. Ele proporciona a oportunidade que o nosso trigo ainda alcance preços maiores, né? Então, o trigo argentino a $300, vamos supor que esse seja um mercado consolidado, representa quase R$ 1.700 aqui. Então, vamos dizer que o trigo nacional trabalha R$ 200 abaixo do trigo argentino como paridade para a indústria local. Nós teríamos ainda um espaço para o trigo subir quase R$ 400 aí nos números de hoje, né, Alexandre? Não estou dizendo que tudo é uma maravilha, existe um fator importante, né? O comprador de farinha, ou seja, o consumidor brasileiro, com esse empobrecimento e o risco de uma diminuição desse auxílio do governo, não estou dizendo que é obrigação do governo, mas a situação de pandemia que se encontra e a situação de emprego, eu não sei se é possível transferir todo esse aumento de custo de matéria-prima para a farinha. Quer dizer, o que você está alertando pode haver uma concorrência maior uma concorrência maior em cima do trigo argentino. Isso encareceria o trigo argentino daria uma base aí para um fôlego, né, para que o trigo brasileiro tivesse um ganho. No entanto, tem uma incerteza aí que é a demanda, até onde a demanda interna consegue bancar essa alta, Marcelo. Exatamente, é isso aí. E é uma coisa que a gente não sabe exatamente dimensionar, porque, como eu falei antes, a pandemia não tem parâmetro de comparação, né, para a gente. Então, é bem preocupante, sabe, Alexander? A alta é muito boa para todo mundo, especialmente o agricultor que teve aí. Nós tivemos uma safra de verão frustrada e o pessoal precisa fazer caixa. Nós tivemos quebra na cultura de inverno, o trigo também não teve uma produção ideal, né, aqui no Rio Grande do Sul especialmente. Mas até onde a gente consegue ir e que o mercado esteja equilibrado nos dois lados? É difícil saber. Isso é determinante, até porque tu não consegue exportar nos preços que o mercado interno está. Então, o mercado interno descolou da exportação, nós estamos com o preço interno mais alto do que o mercado de exportação. Ou seja, o futuro da produção brasileira está no mercado interno. O mercado interno tem demanda acontecendo, no entanto, não se sabe até quando essa demanda vai continuar acontecendo a ponto de fazer o preço subir, ou dar novo fôlego para alta aí. Qual é o preço hoje que está sendo praticado, Marcelo? Hoje se fala R$ 1.380, R$ 1.400 a tonelada do trigo. A tonelada do trigo aqui no Brasil. Enfim, esse valor remunera o produtor? Como é que o produtor está na ponta vendedora? Ele está atuante? Ele está querendo mais? Ele está esperando? Tem fôlego para esperar mais? Ou ele daqui a pouco começa também a se preocupar com a armazenagem e vai ter que desovar esse trigo que ele colheu? Enfim, o que o produtor está pensando nesse momento, Marcelo? O que a gente percebe é que o produtor não está vendendo, né? Diferente de todas as outras safras passadas, o agricultor não está indo vender, ele está entregando os contratos que ele tem e aquilo que ultrapassa o contrato ele não está vendendo. Mesmo que em algum momento vai haver uma pressão, o pessoal vai precisar vender para fazer cultura de verão, que é a chuva dessa noite, que caiu aqui no estado na média de 40 a 45 milímetros, pode ser que estimule o plantio e o pessoal precise fazer caixa para fazer frente aos custos dessa cultura de verão. E aí pode haver uma pressão de venda e uma neutralização das altas. Eu não acredito até que o mercado caia, mas eu acredito que pode neutralizar. Quanto a espaço, Alexander, se houver toda essa quebra da safra de milho que a gente está escutando no interior, não vai faltar espaço para abrigar o trigo, pelo menos até a entrada da próxima safra de soja. Então, a gente tem um espaço aí, vamos dizer, de agora
até março, abril do ano que vem, para que esse pessoal decida vender. Por outro lado, com o avanço dos preços e a dificuldade do repasse para a farinha, os custos da matéria-prima, a indústria também não tem ânimo de fazer grandes estoques de longo prazo, como se fez no ano passado, que o pessoal comprou aí 10 meses, 8 meses, a gente comprou até 12 meses da sua necessidade. Então, como está muito alto, para ter uma ideia, o preço mínimo está na casa dos R$730, e a gente falando aí do mercado no topo de 1.400. Então, a gente está falando aí de quase o dobro do preço do mercado. Se remunera, eu imagino assim, aquele pessoal que perdeu o trigo, vamos dizer que esperava colher 60, 70 sacos, está colhendo 25, 30, eu acho que não remunera. Porque né? tu não recupera, é diferente de, por exemplo, se eu compro trigo e revendo, eu comprei por X, eu vou vender por X mais 10%, margem de lucro que eu ponho, eu sou um repassador. Agora, quando tu é um produtor, seja industrial, da indústria de transformação ou da agricultura, que é uma indústria a céu aberto, os riscos sobre o negócio são permanentes. A cultura é momentânea, né? A colheita é momentânea, mas o risco é permanente. Então, esse risco permanente que o agricultor tem é que é imensurável. E ele, então, o mercado está a 1.400, mas se for a 1.450, puxa, qualquer quantidade de trigo, R$50 por tonelada, é um monte de dinheiro, né? Pois é. Nesse momento, saber o custo da produção, saber a margem que ele quer ganhar e saber participar do mercado é muito importante, né, Marcelo? Nós, sabe, Alexandre, até desculpa usar esse momento, mas nós desenvolvemos o The Broker justamente para esses tipos de momentos, sabe? Em que a pessoa pode colocar a sua oferta no preço que desejar, né? Não existe nenhuma crítica, ninguém vai punir alguém por colocar uma oferta cara, assim como não vai punir um comprador por colocar uma oferta barata de compra, mas justamente tira a personalidade do negócio. Não é o João oferecendo para o Pedro, é uma oferta numerada de um valor X. Só fazendo um parênteses, né, de como o mercado precisa, às vezes, de instrumentos para se regular. E esse instrumento que a gente desenvolveu pode trazer essa oportunidade para o agricultor. Então, explica para a gente o que é o The Broker, Marcelo. Como? Explica para a gente o que é o The Broker. É um aplicativo, é isso? Isso, o The Broker é um aplicativo de venda e compra de grãos, né? A gente tem diversos ali cerealistas, tradings e moinhos cadastrados já. O pessoal um pouco tímido de colocar suas ofertas, justamente porque tem medo de colocar uma oferta e ela ficar e ninguém fazer a negociação, mas é um aprendizado, né, Alexandre? A gente vê, a internet começou em 83 e nunca mais vai ser desligada, pelo menos não do jeito que a gente conhece, né? Os negócios ficaram muito dependentes da internet e a comercialização é um dos últimos horizontes em que, principalmente dos cereais, né, em que ela continua ainda do jeito tradicional. Mas o nosso aplicativo não é o único, pode existir outros. A gente acredita que engloba bem todas as necessidades aí do setor, especialmente do trigo. É uma plataforma de comercialização do trigo, então, para facilitar a comercialização. Quem tem e quem está procurando se encontram ali no aplicativo. Exatamente. Legal. Muito bem, Marcelo De Bacco, meu caro, muito obrigado por enquanto pela sua participação. Semana que vem a gente volta trazendo mais novidades e trazendo aí as informações pertinentes ao mercado do trigo. Principalmente nos próximos dias a gente pode ver algumas mudanças e essas mudanças vão sempre sendo atualizadas aqui nessa conversa semanal que a gente vai ter com o Marcelo De Bacco. Meu caro, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, boa semana, até a próxima. Muito bem, Marcelo De Bacco Corretora, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado do trigo. Na análise do Marcelo, existe aí uma possibilidade de que o preço interno possa ainda subir em função da paridade com o trigo que vem da Argentina,
Um trigo que vai ser bastante concorrido em função de uma demanda internacional mais agressiva, então os olhos se voltam também para o trigo argentino, e de uma produção menor, até agora 16% menor em relação ao ano passado, em função de um clima mais seco lá na Argentina. Isso pode gerar uma certa concorrência. O trigo que no começo do ano, o trigo argentino, que chegava no Brasil a 195, isso com referência aí para o mês de dezembro, né? Já aumentou, já passou para 240, podendo chegar a $300. $300, se a gente mantivesse esse dólar, essa taxa de 5,5 que a gente tem hoje, significa algo em torno de R$ 1.700, contra um trigo brasileiro que está aí na casa dos R$ 1.300, R$ 1.400, um fôlego, portanto, de ganho para o trigo nacional, né? Esses 300, R$ 400 de ganho aí, de acréscimo para o trigo nacional. Só que o Marcelo coloca, mais uma vez, uma interrogação aí. A questão da preocupação com o fim do auxílio emergencial já no começo do ano. Será que com o fim do auxílio emergencial isso pode mexer na demanda? E até que ponto essa menor demanda pode impactar aí, ou pode limitar aí esse movimento de alta dos preços? Enfim, são questionamentos que a gente está colocando e trazendo para vocês aqui, para que vocês possam entender e fazer, obviamente, seu planejamento de comercialização desta safra que está em andamento. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.